Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Que rodada é essa de número 13, hein? Quase passamos dos 100 pontos por o Fagner ter entrado na partida e impediu da gente ter acionado o nosso banco de reservas, que era o Fábio Santos, que eu ia ter feito aquela troca. Eu coloquei Fagner e Rafael Ramos de titular e no banco de reservas o Fábio Santos. Caso o Fagner não tivesse jogado, o Fábio Santos ia ser acionado, que era o nosso banco de reservas, e teria passado tranquilamente dos 100 pontos. E também, se o Cartola tivesse dado assistência para o Luiz Henrique, também teríamos passado dos 100 pontos. Era para a gente ter feito 110 para cima, mas por acaso, não passamos, mas ficamos ali na beira dos 100 pontos. Então, no vídeo de hoje, eu vou dar dicas e análise da rodada de número 14, vou montar o esboço do nosso time principal, porque ainda vai ter um vídeo atualização, que vai ser na sexta-feira, né? Vou remontar o nosso time, né? Atualizar ele, e também vou mostrar um time de valorização. Então, no vídeo de hoje, eu vou montar o esboço para a rodada de número 14, ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada, ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time principal fez 99,44 pontos. Por mais 7 pontos, não ultrapassamos a faixa dos 1000 pontos, mas como eu falei, Cartola é isso, não ter dado a assistência para o Luiz Henrique impediu da gente passar dos 100 pontos, mas tá tranquilo, temos muitas e muitas rodadas aí para poder recuperar essa pontuação. Ficamos ali até com a pontuação ok para a rodada, acertamos o capitão, porque o Cano foi o capitão mais escalado. Nós colocamos o Marcos Leonardo, ele fez mais pontos que o Cano, então valeu a pena essa troca. Então, vamos aqui para a escalação do nosso time, esboço para a 14ª rodada. Por enquanto, eu vou escalar alguns jogadores unanimidades ao meu ponto de vista, que são Caleri e Hulk, Arrascaeta e Gustavo Scarpa, e para quem tem cartoleta, o Gustavo Gomes. Para quem não tem tantas cartoletas assim, de 150 para baixo, eu não aconselharia escalar o Gustavo Gomes, mas quem tem de 150 cartoletas para cima, pode escalar tranquilamente o Gustavo Gomes. Para mim, para essa rodada, por enquanto, essas são as unanimidades, no meu ponto de vista, por enquanto. Então vamos começar a escalar aqui. De goleiro nós temos algumas opções como o Cássio, o Everton, o Jandrei, o Tadeu, o Diego Alves e o João Ricardo do Ceará. Para mim, essas são as melhores opções, tanto para pontuação quanto para pontuação e valorização também. Por enquanto, eu vou escalar o Cássio do Corinthians. Eu vejo o Santos bem debilitado fora de casa. Quando joga fora da Vila Belmiro, o Santos é um time totalmente atípico, não cria tantas chances de gol assim, igual quando tá jogando em casa. Então eu vejo o Corinthians impondo esse jogo e quem sabe o Santos não finaliza umas 2, 3 vezes pro gol e o Cássio faça seus 6, 7, 8 pontos também, caso segure o SG. Ao lado do Gustavo Gomes, nós temos algumas boas opções de zagueiro, como o Júnior Alonso, o Murilo, o Nathan Silva, o Pedro Henrique pela boa fase que ele tá vindo, né, pela regularidade que ele tá tendo, mesmo eu achando que o Atlético Paranaense perca o SG, mas eu vejo o Pedro Henrique fazendo uma boa pontuação. Última rodada ele fez 10 e 10 com o SG, é claro, mas se não fosse a pontuação do SG, ele teria feito 5 e 10. 5 e 10 sem o SG, tá de ótimo tamanho. Outras boas opções, Raul Gustavo do Corinthians, Pablo do Flamengo e Arboleda do São Paulo. Para mim, não foge muito dessas opções. Eu realmente estou em dúvida entre Arboleda e Pablo. Por enquanto, eu vou ir com o Arboleda do São Paulo. De laterais, nessa rodada, nós temos ótimas opções como Guilherme Arana, Samuel Xavier, Luan Cândido, Rafael Ramos, Piquerez, Abner Vinícius, Ayrton Lucas e Mateuzinho. E também vocês fiquem de olho no Kelvin. Sim, ele tá vindo de ótimas pontuações, principalmente em casa, 13 e 11 e 70. É claro que esse 13 aqui não foi em casa, mas foi lá contra o Coritiba, um clássico, então eu vejo ele com um enorme potencial, principalmente porque ele tem o pênalti ao seu favor, então fiquem de olho no Kelvin. Por enquanto eu vou escalar Abner Vinícius e Mateuzinho no meu time. De meio campista para a terceira posição de meio campista, nós temos algumas opções como o Zé Rafael,
o Gomes, o Patrick. Fiquem de olho no Patrick, que ele tá vindo de duas boas pontuações jogando em casa, uma 10-10 e a outra 10-50. O São Paulo joga no Morumbi contra o Juventude, que tá tomando muitos gols ali pelo lado onde que o Patrick joga. Então, fiquem de olho no Patrick. O Terans jogando dentro de casa, não tenho o que falar. Tá vindo de duas boas pontuações aqui de 12,50, 13,70 e 18,30. Tem o pênalti também a seu favor, então ele é uma ótima opção. Uma outra opção também, Everton Ribeiro. Quando o Flamengo joga em casa, no Maracanã, o Everton Ribeiro tende a atacar mais, tende a ter mais assistências e também a probabilidade de sair um gol dele. Então, o Everton Ribeiro faz ótimas pontuações jogando em casa. Eu não fugiria para essa terceira opção de meio-campista de Everton Ribeiro, Terans e Patrick, no meu ponto de vista. Por enquanto, eu estou diferenciando um pouco e estou colocando o Patrick do São Paulo. E essa terceira vaga aqui de atacante, nós temos algumas boas opções, como o Cano, Dudu, o Luciano se jogar, o Rony, o Luiz Henrique. Ele é brincadeira. O cara faz 8,50 sem gol e sem assistência. Já o Cano fez 8,30 com um gol. Dá só uma olhada à diferença. Um cara que depende de gol para pontuar e um cara que tem uma média base surreal sem depender de gol e assistência. É muito surreal. E duas outras boas opções é o Gabriel do Flamengo e o Pedro Raul do Goiás. Fiquem de olho no Pedro Raul, porque eu não vejo muitas pessoas falar dele, mas ele tá vindo de boas pontuações, 11, 8 e 18 e 10. Então fiquem de olho nele. E dos demais, eu não vejo tantas boas opções, a não ser o Pablo fugindo um pouco fora da curva, principalmente porque o Bragantino, jogando fora de casa, é aquele time que quer sufocar o time mandante. Com isso, ele vai abrir a defesa. Então, o Pablo pode sim fazer uma boa pontuação, igual essas aqui que ele vinha fazendo. Essas são as minhas opções para o ataque nessa rodada. E dos demais, eu não vejo outras boas opções. Por enquanto, eu vou colocar o Pedro Raul para diferenciar um pouco dos meus concorrentes, é claro. De técnico para essa rodada, Abel Ferreira para mim é a melhor opção, só que eu não tenho cartolete suficiente. Quem tiver, coloque o Abel Ferreira, que ele vai te entregar pelo menos aí uns 4 pontos tranquilamente. Outras boas opções aqui que eu vejo é o Dorival Júnior do Flamengo. Para mim, ele é a melhor opção atrás do Abel Ferreira, é claro. E dos demais eu não vejo tantas boas opções assim como eu vejo tanto o Abel Ferreira como o Dorival Júnior. Então, eu vou escalar o Dorival Júnior, que foi o que me restou. De capitão para essa rodada, nós temos ótimas opções como Arrascaeta, Gustavo Scarpa, Caleri, Hulk e quem sabe eu também não colocaria num Patrick da vida. Mas, por enquanto, eu vou colocar no Hulk. Meu goleiro reserva vai ser o Everton do Palmeiras. Meu lateral reserva vai ser o Kelvin do Atlético Paranaense. Meu zagueiro reserva vai ser o Rodrigo Caio do Flamengo, que dentre as opções foi a melhor que eu achei. Meu meio-campista reserva vai ser o Terans e o meu atacante reserva vai ser o Pablo do Atlético Paranaense também. E por enquanto, nosso time esboço para a 14ª rodada está escalado da seguinte forma, com Cássio no gol, Abner, Vinícius e Mateuzinho nas laterais, Gustavo Gomes e Arboleda na zaga, Arrascaeta, Scarpa e Patrick no meio, Caleri, Hulk e Pedro Raul no ataque, com o Hulk capitão e o nosso técnico Dorival Júnior. O custo desse time ficou em 150 cartoletas, tá até que um time muito competitivo, com um preço até que justo. No banco de reservas nós temos o Everton no gol, Kelvin na lateral, Rodrigo Caio na zaga, Terans no meio e Pablo no ataque. Lembrando que esse é um time esboço, ainda tem muita coisa para acontecer. Hoje ainda tem vários jogos da Copa do Brasil, na quinta-feira também, então pode acontecer muitas coisas aí. Times pouparem por estar dando preferência à Copa do Brasil, a Libertadores que vai ter na outra semana, então fiquem de olho nessa rodada que podem ter muitos times poupando, principalmente Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, então esses times tendem a poupar vários jogadores, principalmente os mais tradicionais, como Hulk, Caleri, Scarpa. Então, fiquem de olho nessa rodada para você não ter um jogador a menos. Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui! Falou e tchau!